Olá, aqui é o pastor Marcos Duarte e este é o Semana de Vitória. Essa semana eu quero pensar com você acerca das noites mais longas da vida da gente, desses períodos em que as nossas reservas precisam ser acionadas. Mateus capítulo 25, do 1 ao 8, fala da parábola das 10 virgens. E diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ao lermos esse texto tão marcado por tantos elementos escatológicos, logo descobrimos que a razão pela qual as virgens foram chamadas de loucas e não entraram com o noivo foi simplesmente a falta de reserva de azeite. Elas tinham azeite apenas nas candeias e não tinham qualquer reserva. O noivo demorou um pouco mais que o previsto. A noite foi maior do que o esperado e o fogo se apagou. Esse texto me faz pensar acerca das nossas reservas. Elas se tornam tão importantes e decisivas nas horas mais difíceis e nas noites mais longas da nossa vida. Sabe, a noção e conceito de tempo parecem mudar de acordo com o momento em que estamos vivendo. Uma noite de festa parece terminar tão depressa. Uma noite de dor ou de lágrimas parece tão longa. Quando as noites se tornam mais longas, precisamos acionar as nossas reservas. Quando surgem crises, precisamos acionar as nossas reservas. Quando passamos por desertos, por períodos improdutivos, precisamos acionar as nossas reservas. Essas reservas podem ser de recursos financeiros, podem ser de uma musculatura e maturidade emocional e espiritual, pode ser a nossa fé. Algumas horas precisamos de uma fé extra. Paulo, no encerrar da sua vida dentro de uma fria prisão, falou acerca da sua reserva de fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como está o seu depósito de fé? Por quanto tempo mais você seguirá cantando ao Senhor e mantendo a sua fidelidade a Ele? Nossas reservas podem ser de grandes amigos para as noites mais longas, escuras e frias. Por isso disse Salomão acerca dessas horas: ai de quem estiver só. As nossas reservas são feitas nos anos das vacas gordas e das espigas grandes. Nossas reservas são feitas quando oramos aparentemente sem necessidade, pelo simples prazer de estar bem perto de Deus. Nossas reservas para os tempos de crises são feitas pela nossa fidelidade a Deus nos tempos de paz e de fartura. Nossas reservas são feitas quando nos enchemos diariamente da palavra do Senhor. A sobra de hoje não deve nos levar ao desperdício, pois ela pode ser a provisão de Deus para o nosso futuro. As nossas reservas são feitas quando comemos e repartimos os nossos frutos, o nosso pão, e semeamos as nossas sementes. Quem tem reservas cresce nas maiores crises e aproveita as melhores oportunidades. Talvez uma das lições aprendidas em tempos de crise seja acerca da importância das reservas.
Uma noite mais longa não poderia apagar a nossa candeia. Uma luta mais intensa não poderia nos fazer desviar. Um período mais longo de estiagem não poderia nos fazer secar. Uma palavra inadequada, pronunciada por uma pessoa invejosa, não deveria te abater tanto. Sabe, uma reserva é algo que você coloca em seu planejamento para as fases não planejadas. É algo previsto para os períodos imprevisíveis da vida. Na verdade, as nossas reservas podem nos permitir não apenas sobrevivência em tempos difíceis, mas também grandes oportunidades nos tempos das crises. Pois quando a crise é coletiva, os que fizeram reservas prosperam na crise, assim como José na crise do Egito. Sabe o que ele tinha? Reservas. Te convido a uma reflexão neste dia. Como estão as suas reservas? O livro do profeta Ageu, no capítulo 2, verso 19, tem uma palavra reveladora. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Talvez seus celeiros não tenham em abundância, mas ainda existem algumas sementes no seu coração. O fruto da sua vida ainda não aconteceu, mas você tem algumas sementes. Isso é tudo o que você precisa para começar uma nova fase. Cultive essas poucas sementes. Com a bênção de Deus, seus celeiros se encherão e você terá reservas para as noites mais longas. Coloque a reserva em seu planejamento para os tempos difíceis não planejados. Que Deus te abençoe ricamente. Tenha uma semana de vitória.